dar outra face, que Jesus asseverava, ele tem um eco que esfalfa e alcança, recôndito, de realidade subterfúgica, e que, ao receber essa ampliação, esse amplofone, essa mega audição, acaba por ter chacoalhado a sua percepção e o seu rastreio de lidar com o que ocorre. Em Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 23, Pesadelos, fala um pouquinho que quando eu entro no sono com um desajuste, com algo a resolver, e aquilo está pendente, eu deixei num canto e deliberei que resolveria quando desse, quando tivesse tempo, quando fosse possível, e joguei aquilo para debaixo de um tapete. Ao deitar, aquilo reverbera na sinfonia do meu sono e leva a desencontro e a pesadelo na experiência noite adentro. E vai dizer que na situação de algo onde se tem uma experiência de um delito, onde eu deliquí e que espera que eu me liberte daquilo, calçando a sandália da reparação, acaba que me encontra imagem horripilante daquela cena onde eu vivi o delíquio, e como que repete aquele quadro por eu ter me demorado ali ao cair naquela situação. E aquilo encontra vibração e espaço para repetir ad eterno. E isso acaba que marca essa condição de horripilância que esse espírito vive no seu sono. E vai falar de uma moça que estava numa cidade simples e lá dentro, na verdade, vai explicar que já era de idade madura, uma senhora ali, e que se demorava numa condição de perversidade.
Estava ali com ela um homem bêbado, o qual ela se voltou contra ele de forma impassível e perversa. E, por ele estar embriagado e pelo fato de que ela tinha envenenado ele estava indefeso, porque ele estava sob o efeito daquele álcool misturado ao letal. E nessa condição ele ficou imóvel para movimentar e se defender. Ela aproveitou esse vágado e pegou um pedaço de pau para dar o golpe fatal. E ele implorava para ela para não fazer aquilo. E ele, choroso, falou para ela que ela tinha dado um letal para ele, um tóxico, e implorava que ela o desculpasse, que ela o desse perdão. Explicava que ele precisava ajudar os filhos. E ela, por sua vez, respondia com frieza, indiferença, que jamais o perdoaria. E ele, prostrado diante dela, e ela falava, queria matá-lo. Naquela subsequência de tempo, ela desferiria o golpe fatal sobre ele. E ela dizia para ele que tinha sido um erro ela amar ele, porque ele tinha outra mulher. E com o rancor dele ter ficado com a outra. Ela não aceitava, aquilo foi improcessável para ela. E se julgou no direito de eliminá-lo por causa disso. E ele, ali, rolando no solo e chafurdando ali num reboque, pela experiência asfixiante do letal que agia ali sobre ele, dizia que gostaria de se reparar aquilo que ele havia feito e queria ajudá-la, que tinha intenção, com sinceridade, de ser útil a ela. Se ele deixasse ela seguir, para, no caso, ela despertar e abrir o caminho para que ele pudesse ser amparo para ela. E isso que essa sinalização foi o suficiente para irá-la, porque ela viu a expressão
de nobilitância na alma dele, de sentimento de perdão, de humildade dele. E aquilo foi o suficiente para que ela pegasse um martelo e foi sobre a cabeça dele. E após esse instante, ela conduziu o cadáver dele nessa carrinhola de mão, via um trilho numa calada erma, parou ali onde ia passar o trem no férreo e, certa de que estava só, insulada, virou, depondo o cadáver dele ali, e colocou o corpo dele inerte ali de tal forma que a cabeça fosse cortada, recebesse o decepo quando o trem passasse. Então isso aí mostra a condição de alucinação, de crueldade desse espírito, cega pelo próprio ódio, que o ódio é assim, ele vai tirando a visão, embota, cega, enlouquece, alucina e fascina. Ela estava numa condição anômala e mesmo ele ali súplice, né, numa condição já envenenado por ela, estava dando perdão, abrindo para ela a ensancha de ele poder seguir, porque mesmo naquele momento, se ela desse a oportunidade dele continuar, ele teria que ser encaminhado para um hospital, porque ele já estava com aquele letal na veia. E ia ser preciso encaminhar ele para um atendimento de pronto, a queima-roupa, para haver intervenção que viabilizasse ele sair do condição que ele estava. Então, mesmo ali, ele estava numa condição que mesmo que ela o perdoasse ali, talvez já não teria volta para ele a vida. Ele iria desencarnar ali. E ao fazer aquele pedido súplice, mesmo sabendo disso, demonstra a virtude, a dignidade da alma desse homem, que abria para ela uma esteira de bênção ali, para que ela se reavesse com aquela situação, mesmo ele sabedor que ele poderia desencarnar ali diante dela, pelo ato cruel dela. E no caso de ter um retorno dela, ele precisaria receber um tratamento urgente. E ela, ao perceber, você vê, a condição que a pessoa chega, que a virtude do outro, o jato de amor que o outro lança sobre mim, me irrita mais, me desequilibra mais, me transtorna, me alucina. Você vê que nível que pode chegar a psique humana.
tomada pelo chusma, pelo chorume do rancor, da desavença, do malogro, do ódio. E foi quando ela, ao ter essa atitude, havia retornado e achava que tinha ficado livre, que tinha dado certo o intento dela nefando ali com ele, ao deixar ele ali naquele trilho, ao léu. E, ao ter essa atitude, ela já estava perturbada e pensava em algo referente àquilo que havia acontecido. E, ao seguir, foi rodeada por espírito sombrio, em condição dementado, pior do que ela, pela conexão que ela abriu. Que ali ela estabeleceu uma abertura, um leque de ligação com ela que a acompanharia. Até porque ela precisaria seguir um caminho para se recompor, para, ao fazer isso, ter condição de trilhar a estrada da reparação. E nessa átimo, ela derramava, golfava para que alguém ajudasse. E daí ela, quando veio a desencarnar, ela acabou que entrou numa condição de fixismo em torno dessa cena. Isso a acompanhou e houve um botamento e ela, enquanto dormia, ela era tomada por essa cena que voltava com esse homem. E daí a importância de, para auxiliar o outro, entender e estar aberto para acolher. Porque até a realidade em que alguém demanda um precipício desse e mergulha numa desencontro desse, existe um caminho que ela fez e um caminho a esperava. Porque veja, até para poder fazer um caminho diferente, eu preciso
me tratar. Isso porque aonde eu for, o débito anda comigo, que sou devedora. Isso me segue onde eu for. Eu posso tentar me esconder, ocultar, me cobrir com um véu, que isso vai me encontrar. Me colocar contra a parede. E mostra a urgência de estabelecer essa parceria e aí essa confiança comigo para me erguer em meio ao arrasto que for e conseguir seguir.